Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário da FAPCONEX. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, sou empreendedora, sou cofundadora da empresa FAPCONEX, tá? Tenho aí uma vasta bagagem já no comércio exterior de alguns aninhos. E hoje a gente trouxe aqui novamente um convidado muito especial, que é o professor Milton Gatto. Já várias vezes esteve presente aqui conosco em vários conteúdos, especialmente em drawback, né, Milton? Então, seja muito bem-vindo. Milton, tivesse para te apresentar aqui para o nosso público. Obrigado, Sinara. Boa noite. Um prazer estar aqui com você de novo. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui com você. Bom, Sinara, meu nome é Milton Gatto, né? Eu trabalho em comércio exterior já há mais de 37 anos, então uma carreira bem longa, exclusivamente, eu tenho o maior orgulho de dizer isso, exclusivamente em comércio exterior. Trabalhei em grandes indústrias, grandes consultorias, né? Atualmente eu sou o coordenador da área aduaneira consultiva de um escritório de advogados que fica em Campinas, chamado FINOC Ustra, Sociedade de Advogados. Eu sou o coordenador da área aduaneira consultiva. Então, essas questões relacionadas ao drawback meio que é algo diário para nós, seja a implementação, a abertura de atos concessórios, o gerenciamento, ou, infelizmente, vamos assim dizer, né, eventualmente tem que trabalhar ali um ato concessório não performado, uma autuação, alguma coisa ali do tipo, né? Mas eu tenho essas minhas atividades profissionais lá no escritório. Eu sou instrutor da área de comércio exterior, né? Então, de novo, é um prazer estar aqui com você. Esse já deve ser o quarto, quinto tema que a gente aborda, alguma coisa assim. E também sou professor para a área de comércio exterior da Unicamp, da Exanc, eventualmente na FGV e também na FIA. E tenho ministrado aí treinamentos para a Ciesp, Abracan, Sindpeças, Abimac, tudo sempre voltado para a área do comércio exterior. Então, né, minhas atividades profissionais, sejam acadêmicas, sejam mais voltadas à área corporativa, ela é totalmente focada aí no comércio exterior. E o tema é um tema que a gente acaba se especializando, né? E estamos aqui para conversar um pouquinho sobre ele, que é bastante interessante. Show de bola. Prazer enorme te ter aqui conosco. Bom, então, a gente vai falar hoje de novo então sobre o drawback, né? A gente combinou que nosso encontro vai ser mais especificamente sobre o drawback intermediário, né? E aí, para dar início, então, eu já quero te perguntar, te pedir, na verdade, para você explicar de uma forma um pouco mais genérica o que é o drawback, até para introduzir todo mundo que está aqui, né? Às vezes a gente tem alguns estudantes participando também, iniciantes na área. Então, o que é o drawback, quais são as principais modalidades, os principais tipos. Depois a gente entra um pouquinho mais no intermediário, tá? Antes de você responder, só quero convidar todo mundo que estiver assistindo, né? Para comentar ali no chat, aqui do nosso lado, tá? Pode ficar à vontade para colocar as perguntas, a gente vai estar respondendo também através do chat, né? E esperamos que a gente consiga responder tudo aqui no vídeo, mas se tiver alguma pergunta também para trás, a gente pode responder mais para frente também, né? Fora do webinário também, tá? Mas então vamos lá, Milton. Recapitulando, então, te perguntei que é drawback e modalidade de tipo, tá bom? Perfeito. Drawback, Sinara, o drawback ele é um incentivo para a exportação. Ele está inserido no ordenamento jurídico brasileiro desde os anos 60, né? Mais precisamente lá em 1966, com o Decreto-Lei 3766, e desde aquela época até hoje o drawback tem se mostrado aí como uma ferramenta muito importante para as empresas exportadoras, principalmente aquelas industriais, principalmente, mas não exclusivamente, né? Porque o drawback ele pode ser aplicado também para empresas comerciais mediante a industrialização sob encomenda. Então você tem o drawback como incentivo para exportar. Basicamente, o que ele permite? Que você faça aquisição de matérias-primas e insumos
que serão consumidos no processo produtivo de um bem a ser exportado. E esse verbo, né, ele pode tanto estar no futuro a ser exportado, e aí nós estamos falando da modalidade suspensão, que são projetos futuros, ou bem que tenha sido exportado no passado, o verbo do passado, que remete à modalidade isenção. Então, o drawback ele é um incentivo para exportar. Pode ser realizado na modalidade suspensão, são projetos futuros. Ele pode ser realizado na modalidade isenção, que cobra ali a reposição do estoque de bens, de matérias-primas e insumos do passado, né, que foram utilizadas lá no passado. E nós temos ainda uma terceira via, o drawback restituição, que o próprio nome já está dizendo, né? A restituição dos tributos. Ele se aplica naquelas ocasiões em que eu não quero fazer a reposição de bens que tenham sido consumidos no passado por vários motivos, e que envolve desde a não necessidade mais daqueles produtos até a obsolescência de alguns itens. Então, eu tenho ainda a oportunidade da utilização da modalidade restituição. Muito embora das três modalidades é a menos utilizada, o que as empresas mais utilizam é exatamente a modalidade suspensão e a modalidade isenção. E aqui, Sinara, só me permita passar um recado para quem está nos assistindo, tá? Pessoal, não existe modalidade mais fácil ou modalidade mais difícil. Existem modalidades aplicáveis a cada caso. Invariavelmente, eu sou questionado, ou eu sou interpelado por alguma empresa dizendo, não, aqui na empresa nós estamos fazendo isenção, que é muito mais fácil. Não se trata de uma questão de ser mais fácil, trata-se de uma aplicação muito específica da operação. O ponto é que o suspensão, eu fico, sim, comprometido com operações a serem realizadas no futuro. O isenção, ele tende, aspas, né? Ele tende a ser mais fácil, porque eu não tenho mais compromisso com a exportação. As exportações já foram realizadas. Então, o que eu tenho que fazer é só a reposição do estoque, sem necessidade de exportação, eu já fiz isso no passado. E aí a gente vai ver, né, Sinara, na prática, né, as características dessas duas modalidades. O suspensão, a elaboração de um ato concessório, é super fácil, é muito simples. Porém, requer um gerenciamento mais pontual, um gerenciamento mais presente. O isenção, a elaboração do ato concessório, ela é bem mais complexa, porém, o gerenciamento é relativamente simples. Eu só estou fazendo a reposição dos estoques. Então, assim, pessoal, esqueçam essa coisa de que um é mais fácil, um é mais difícil. São operações específicas e as empresas não devem perder a oportunidade de aplicar o drawback, seja a suspensão, seja a isenção, que, aliás, podem sim ser aplicados concomitantemente. Eu posso ter 2 atos concessórios, um de suspensão e um de isenção, no mesmo momento, tá? O que demanda aí sim é saber qual item entra em qual ato concessório, né? Aí vem o gerenciamento, né? Perfeito, é isso mesmo. E a gente costuma dizer que o isenção, né, ele acaba sendo mais trabalhoso para criar, né? Mas exato. Para elaborar, dependendo também do volume de informações que você tiver, né? Porque se for muitos insumos e tal, aí sim, né? Mas se for também um processo um pouco mais resumido, também não é nenhum mistério também. Não, nenhum dos dois, né, Sinara? Nenhum dos dois é bicho de 7 cabeças. É que o isenção, eu costumo brincar, né? O isenção é mexer com arquivo morto, né? Eu tenho que levantar operações passadas, né? DIs de 2 anos atrás, notas fiscais, esse tipo de coisa, tá? Mas não, realmente o que você falou, quando a empresa tem uma operação enxuta, né, poucos itens, é relativamente fácil de fazer isso. Mas tem, sim, uma complexidade quanto à elaboração do ato concessório, a preparação das DUIs, né, que elas têm que ser retificadas, né, toda essa questão. Mas, sim, não é nenhum problema, né, ao contrário, é uma oportunidade e bem fácil a sua aplicação.
Sim. Bom, show de bola. E, Milton, me fala o seguinte, entrando um pouquinho então sobre o nosso tema do dia, né? O drawback, vamos falar do isenção. Drawback e isenção intermediária. Pode explicar um pouquinho para a gente? Vamos lá. Bom, o isenção é aquilo que eu já falei, tá? Então são basicamente 3 modalidades: o suspensão, o isenção e o restituição. Vamos deixar o restituição de lado, né? Porque ele é um caso específico de restituição de impostos, né? Ele não tem ato concessório, ele tem um processo de restituição de imposto que foi pago, tal como eu faria aí com outros impostos gerenciados pela Receita Federal, tá? Então vamos nos ater tanto à modalidade de suspensão quanto à modalidade de isenção. Pessoal, quando a Sinara fala o intermediário ele é uma das submodalidades existentes dentro do drawback. Como modalidade, você tem o suspensão e o isenção. Suspensão, projeto futuro. Isenção, projeto que ocorreu no passado. E aí você tem as submodalidades aplicáveis, tá? Então, assim, na verdade, hoje nós temos 4 submodalidades muito específicas. Nem todas são aplicáveis ao isenção, tá? Mas o intermediário, por exemplo, a submodalidade intermediária, ele transita normalmente tanto no suspensão quanto no isenção, tá? O que é o drawback, suspensão ou isenção? Modalidade intermediária. Ele é diferente daquilo que a gente fala de regime comum, né? Mas o que é o comum? O comum é a suspensão e a isenção. Então, eu compro matérias-primas, industrializo e exporto, isso é suspensão, e eu comprei matérias-primas, acabei pagando imposto, industrializei, acabei exportando, que é a isenção. O intermediário, Sinara, é a submodalidade que transita nas 2 modalidades. O intermediário é aquilo que é chamado, eu não gosto muito desse nome, mas vamos lá, é aquilo que muita gente conhece como exportação indireta. Ou seja, como é que ele funciona? Tá? Eu faço a aquisição de matérias-primas e insumos, vamos falar de suspensão. Eu faço a aquisição de matérias-primas e de insumos que serão consumidos no processo produtivo de um produto final. Tá? No momento eu não vou falar se ele vai ser exportado ou não. Eu vou fazer a aquisição, matérias-primas e insumos, a quantidade e os volumes necessários para produzir um lote de um produto final. O drawback, a modalidade comum, o que eu faria com esse produto final? Exportaria. Ok? O intermediário, o nome está dizendo, eu não vou exportar. Eu vou vender o produto final para um industrial exportador. Esse industrial exportador, aqui no Brasil, ele vai utilizar o meu produto final e para ele será um intermediário. Ou seja, o produto que eu produzi, ele vai utilizar como insumo para produzir o bem que ele vai exportar. No momento em que ele exporta, a empresa industrial exportadora, eu quito o meu drawback. Isso é chamado de drawback intermediário. Ou seja, né, e aí voltando ao termo que eu disse que eu não gostava, mas eu falei, ou seja, quando eu produzo o meu bem, eu sou o detentor de um ato concessório, eu não exporto para o exterior, eu não emito uma nota fiscal com CFOP 7 alguma coisa, né? CFOP que começa com 7 é venda para o exterior, ok? Então eu não vou emitir uma nota fiscal CFOP 7 alguma coisa que vai posteriormente sustentar uma DUI. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou emitir uma nota fiscal de venda com fim específico de exportação para uma empresa industrial exportadora. Aí o CFOP vai começar com 5 ou 6, 5 dentro do Estado, 6 fora do Estado, tá? E ele, que adquirir esse bem, ele vai
industrializar através de um dos processos de industrialização previstos no drawback, né, montagem, por exemplo, e aí sim, ele exporta o produto final dele. Ele vai gerar a nota fiscal com CFOP 7 alguma coisa, ele vai gerar a DUI, ele vai fazer o enquadramento da operação, código 81150, se não me falha a memória, tá? Com o número do ato concessório, e aí a exportação dele quita o meu drawback. Então, o intermediário é isso. Eu, como detentor do ato concessório, eu não faço a exportação direta. Eu vendo o produto final para uma empresa industrial exportadora localizada aqui no Brasil. Isso é perfeitamente possível, está dentro da atual portaria 44, é aquela portaria que fala sobre o drawback, tanto na modalidade de suspensão quanto na modalidade isenção. É uma ferramenta e tanto. E como eu falei, o intermediário, ele transita, Sinara, tanto na modalidade de suspensão, projetos futuros, quanto na modalidade isenção. Ou seja, eu também posso fazer o drawback isenção a título de reposição do estoque daqueles produtos que lá no passado eu produzi e ao invés de ter exportado, eu vendi aquilo para uma empresa industrial exportadora que ela que realizou as exportações. Então, o intermediário, ele está exatamente dentro desse contexto, tá? Como eu falei, o intermediário ele é uma das submodalidades existentes, ainda existe a submodalidade genérica, existe o embarcação, existe lá aquela da Lei 8.032 de 90, que é o fornecimento do mercado interno em função de licitações internacionais, que eu, particularmente, com 37 anos de área, nunca vi um drawback desse, né? Mas o intermediário ele figura dentro dessas submodalidades. E é uma ferramenta que deve ser considerada, sim, né? Porque você vai ter oportunidades tanto nacionais, aqui no Brasil, né? Oportunidades de novos negócios, como, eventualmente, até de resgatar o seu passado, coisa que já aconteceu até 2 anos atrás, Sinara. Perfeito. E Milton, a gente trouxe, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, né? Nós tínhamos um modelinho aqui, um exemplo, né, Milton, do drawback intermediário, né? Deixa eu compartilhar aqui para você comentar. Está vendo a minha tela? Sim. Você abriu aqui uma página, uma Word, né? Um slide, isso, desculpe. O drawback intermediário, exemplo. Título do ato concessório, fabricante de intermediário, fabricante de pneus, ele importa borracha, compra no mercado interno borracha, produz pneu, montador industrial, entrega os pneus, produto intermediário, da industrialização, comprovação DUI da montadora, exportação, mais nota fiscal dos pneus. Exatamente. Esse exemplo é muito bom. Esse exemplo, ele serve aí exatamente para mostrar a aplicação do drawback intermediário. Então, basicamente, o que esse exemplo está mostrando, né? Eu sou o detentor do ato concessório. O que eu produzo? Eu produzo pneus. Pneus, né? Classificados lá na posição 40.11.10.00, está ali mencionado no 4º ponto. É isso que eu produzo. Para produzir pneus, então eu tenho um ato concessório, onde eu vou identificar a aquisição, né, de borracha NBR da classificação 40.02.59, que é produto importado, e também vou fazer a indicação de aquisição no mercado interno de outro tipo de borracha SBR, na classificação 40.02.11.10. Ou seja, são as matérias-primas e insumos necessários para a produção do pneu. É o que eu faço. Então, eu adquiri essa borracha de importação, adquirir a outra borracha no mercado interno, sem falar no pagamento de impostos, porque é isso onde o drawback incide, né? Ele vai incentivar nesse aspecto. Eu não tenho que pagar impostos nas aquisições.
Qual que é a ideia? Industrializo, e aí o que eu faço? Eu não exporto, eu não gero uma DUI, eu faço uma nota fiscal para um fabricante intermediário, que neste caso é a montadora. O que a montadora faz com esse pneu? Ela instala nos seus automóveis e exporta aqueles automóveis. Então veja, a exportação daqueles automóveis quita o meu drawback quanto à adimplência, né? A realização do ato concessório. Eu cumpri o ato concessório. Isso é perfeitamente possível. Ali apenas, quando ele fala em entrega, na verdade é uma venda, né? É uma venda com emissão de nota fiscal. Aliás, essa nota fiscal vai ser declarada dentro do ato concessório. Existe campo para isso, né? Ali mostrando, olha, vendi o produto para a empresa industrial exportadora CNPJ tal, né, nota fiscal tal, data tal. Né? Essa nota fiscal de venda do mercado interno para o industrial exportador, ela é um dos documentos, né, Sinara, um dos documentos que prova que o meu drawback foi realizado. Ou seja, eu cumpri o drawback. Agora, é a montadora que ela tem que industrializar e dentro do prazo que é previsto na legislação, né, o ato concessório até 1 ano, prorrogado por igual período, ela faz a exportação. No que ela fazer a exportação, o meu ato concessório, ele é quitado, ele é baixado, né, quanto a esse compromisso. Esse é um exemplo muito bom, viu, Sinara? Aliás, o segmento automotivo utiliza muito o drawback intermediário. Tanto utiliza muito, tem muita gente que acha que o drawback intermediário é só para a montadora. Não, aqui a gente deu um exemplo que você já pode, né, já pode pensar, já pode imaginar aonde que você pode aplicar o seu drawback, né, nessa mesma situação. Não é exclusivo de montadora, não. Qualquer empresa que tenha essa característica, onde eu vendo o meu produto final, que é um pneu, né, para a montadora, né, eu posso aplicar no meu processo independentemente daquilo que eu esteja produzindo. Toda vez que tiverem um industrial exportador no meu caminho, eu posso utilizar o drawback, modalidade de suspensão ou isenção sob modalidade intermediária, Sinara. Isso aí. E eu gostaria de trazer esse slide aqui também, porque ele fica bem ilustrativo, né? Mais fácil de visualizar essa situação, todo esse fluxo, né? Esse slide aqui é do próprio governo, né? Que a gente pegou aqui do material que está disponível aí na internet. E outra coisa interessante também aqui, né? Que essa observação aqui embaixo, que o mesmo item de DUI, né, ele pode comprovar um ato comum e vários atos intermediários, né? Exato. O que é muito comum, né? Esses dias eu peguei uma DUI de um cliente nosso, né? A gente tem o sistema de drawback aqui na Fascomex, né? E aí, ajudando um cliente nosso, uma das DUIs, a gente vê ali centenas de atos concessórios intermediários naquela DUI, cada um CNPJ diferente, né? Olha aí, exemplo prático, né, Sinara? Exemplo prático. Tá? Então é perfeitamente e deve ser considerado nas minhas análises, nos meus estudos, para a aplicação do drawback dentro das empresas. Viu? Perfeito, acho que ficou bem claro para todo mundo, né, esse fluxo. Se a gente fica só na parte teórica, também acaba sendo mais difícil de compreender quando a gente vai visualizando essa parte prática, né, fica mais simples, né? Exatamente. Bom, então, outra pergunta que eu tenho aqui, programada para te fazer, acho que de certa forma você já respondeu, tá? Mas eu vou fazer para você, talvez, complementar aqui. Mas a minha pergunta era se existe drawback suspensão intermediária, tá? Então, entrando aí no suspensão intermediária. Existe o isenção e o suspensão, tá? O suspensão, então, como a gente acabou de falar, eu importo, industrializo e vendo para a industrial exportadora, onde ela vai fazer a exportação. O isenção, ele também entra no mesmo circuito, porém, a única coisa que a gente tem que pensar é que no isenção, né, Sinara, a gente está falando de reposição do estoque. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar nos 2 últimos anos
se você importou algo, alguma matéria-prima, algum insumo, onde houve o pagamento dos impostos, né, e esse pagamento dos impostos houve, e você sequer sabia da existência do drawback, você não sabia operacionalizá-lo. Industrializou e vendeu para uma empresa aqui no Brasil, uma industrial exportadora, que acabou exportando. Então, nessa ocasião, você ainda tem o direito. O problema, vamos chamar de problema, tá? É que você agora passa a contar, tem a necessidade, desculpe, de contar com as informações daquele industrial exportador e levantar as duas dele. Tá? Aí eu vou precisar dessas informações para elaborar o meu ato concessório. Mas sim, tanto no isenção quanto no suspensão, a modalidade genérica ela existe e é perfeitamente factível, tá? Sem problema nenhum, Sinara. Perfeito. E Milton, quem pode se beneficiar do drawback intermediário? Bom, eu acho que está meio que já dito, tá? Quem pode se beneficiar do drawback intermediário? Todas aquelas empresas que produzem bens que vendem aqui no Brasil para alguém que vai industrializar e exportar, tá? E aí, Sinara, vamos dizer assim, o céu é o limite, porque a gente trouxe aqui um exemplo de montadoras, né, pneus, mas eu vou ter isso na área química, eu vou ter isso na área de tecidos, eu vou ter isso na área de alimentos, eu vou ter isso em bens de capital, informática e telecomunicações. O emprego é muito grande. Então eu tenho que só pensar o seguinte, o produto final que eu elaborar, mediante o drawback, o meu ato concessório, né, eu o venderei para uma empresa aqui no Brasil em que ela vai utilizar o meu produto final como um produto intermediário para produzir o produto dela e exportar. Se a resposta for sim, está aí o emprego. Por isso que eu te falei, praticamente qualquer empresa, de qualquer segmento, pode aplicar o drawback, suspensão ou isenção na submodalidade intermediária, sem problema nenhum. A única coisa que tem que ter aí é exatamente essa questão, né? Que aquela empresa industrial exportadora, que ela exporte efetivamente o produto, tá? Sim. Milton, e os benefícios? Pode citar para a gente quais são os impostos que são isentos, suspensos? Bom, vamos lá. Agora aqui a gente vai entrar num campo minado, tá? Por quê? Não há o que se falar na esfera federal. Na esfera federal, eu vou ter a suspensão dos impostos. Então, eu importo, né, matérias-primas e insumos, e nessa importação, eu não vou pagar os impostos federais. Não vou pagar II, não vou pagar IPI, não vou pagar PIS e não vou pagar COFINS. Aí também não vou pagar o Marinha Mercante, né? Tá? Não vou pagar isso daí também. Marinha Mercante com os 25% do valor do frete. Pessoal, só um adendo que a gente, 25%, a não ser que o governo imita lá aquela redução do Marinha Mercante através de uma edição extraordinária do Diário Oficial da União, que ainda não saiu, tá? Mas eu também não pago o Marinha Mercante, tá? Agora, o ponto, Sinara, é o ICMS, é o imposto estadual, tá? O imposto estadual, e aí eu vou falar daquilo que eu tenho conhecimento, que é o estado onde eu estou, que é São Paulo, tá? O estado de São Paulo, para fins de ICMS, ele não reconhece essa operação intermediária, tá? Ele chama isso de exportação indireta, tanto que já existem algumas manifestações da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, dizendo que essa exportação indireta não contempla o benefício do ICMS. Tá? Já temos aqui no estado de São Paulo, pelo menos, três respostas de consulta sobre isso. Por quê? Porque o nosso estado aqui de São Paulo, ele diz o seguinte: Sinara, você tem direito se você importar, industrializar e você exportar. Ah, não, mas o meu produto final eu vou vender para o industrial exportador, que é o Milton. Então, não.
esquece, tá? Então, o Estado de São Paulo, ele tem essa visão. Por que eles enfatizam no Estado de São Paulo? Porque eu não sei em outros estados como é que funciona, tá? O Estado de São Paulo, o regulamento do ICMS do Estado de São Paulo tem essa característica, tá? Então, se você está em um estado outro que não São Paulo, aí é importante verificar o regulamento do ICMS do seu estado, né, as respostas de consulta da Secretaria da Fazenda desse estado, para verificar qual é como se comporta o ICMS nessas operações. Tá? Então, São Paulo tem essa visão. Se você não é exportador, então você não tem direito ao benefício estadual, ICMS estadual. Agora, se você importa, industrializa e exporta, suspensão, beleza, sem problema nenhum, tá? Não há o que se falar. Mas quando entra a figura do intermediário, São Paulo, assim, meio que torce o nariz e fala, não, você não é o exportador final. E é tido, então, para a legislação de São Paulo, que o produto tem que sair do Brasil. Não, mas vai sair nas mãos de outros. Não, tem que sair na sua mão, Sinara. Se você obter o benefício na entrada, você tem que promover a saída depois do produto final. Então, de novo, né, procurem verificar o regulamento do ICMS do seu estado, as respostas de consulta da Secretaria da Fazenda do seu estado, para não serem surpreendidos em, eventualmente, fazer um planejamento, né, Sinara? Achar que tem economia em tudo, não vai pagar IPI, ICMS, PIS, COFINS, vale mercantes, poxa, vai ser uma economia enorme. Tá? E, eventualmente, você vai se deparar com essa situação, até para que você afaste os perigos de uma autuação da Secretaria do Estado em relação a isso, tá? Isso é importante observar. Importante. E lembrando também que pode entrar no mercado interno também, né? Sim, exatamente isso, né? Por isso que eu falei, tanto no suspensão quanto no isenção. Lembrando, né, e aí é um princípio do drawback, né, que ele fala a importação de forma combinada ou não com a aquisição no mercado interno. Que, aliás, essa forma combinada ou não já existe há 10 anos, há mais de 10 anos. Tem muita gente ainda que acha que o drawback ainda permanece naquela situação. Não, só posso importar, industrializar e exportar. Ou eu importei, industrializei e exportei no passado. Gente, a aquisição de matérias-primas e insumos no mercado local já existe desde a portaria 467, tá? Que o texto já foi inserido na portaria 44. Então não tem nem o que falar, isso aí só faz 10 anos. Tá? Quem eventualmente não tem essa informação, desculpe, lamento, está desatualizado aí, né, no seu dia a dia aí do comércio exterior, tá? Mas é possível sim, viu, Sinara? Sem problema nenhum. Sim. Milton, e o que você vê assim, de maiores dificuldades assim, na elaboração do drawback, principalmente o drawback de isenção intermediária? Então, Sinara, eu vou voltar à questão, eu não vou me limitar simplesmente à isenção. Se você me permitir, eu vou falar dos dois. Tá? No isenção, na modalidade isenção, na verdade eu não vou ter dificuldade. A dificuldade que eu vou ter é aquilo que eu te falei, eu vou ter que resgatar o meu passado e aquilo que eu fiz com o meu parceiro. Porque o intermediário, lembra, alguém exportou, não fui eu, foi o meu cliente. Então, a dificuldade que eu tenho é em obter as informações das exportações que ele fez, tá? Então, eu vou ter que, né, contar uma história para ele, pedir por favor, para levantar as informações, para eu poder fazer a elaboração do ato concessório e isenção intermediária, tá? Também não vou entrar no mérito da questão, mas uma observação que é importante para que vocês fiquem sabendo. Ao levantar essa questão, pode ser que aquele seu cliente ele queira parte do seu benefício. Tá? Ele chega, não, peraí, você me vendeu lá no passado, agora você vai pedir a reposição do estoque, então você vai ter benefício para repor o estoque de alguma coisa que você me vendeu no passado? É isso aí. Então, quanto que eu vou ganhar?
nessa situação. Então, a gente tem visto situações aqui em São Paulo, isso eu digo aqui de São Paulo, onde eu estou mais acostumado, tá? Que eventualmente acontece. Veja, não vou entrar no mérito da questão se é justo, se não é justo, se é certo, se não é certo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eventualmente, como você vai pedir um favor para alguém, esse alguém pode chegar e querer, não dividir, mas querer um benefício em cima daquilo que você vai ter. Afinal de contas, você depende da informação dele. Então, aqui, eu me limito apenas a esses comentários, sem dizer se é justo ou não, tá? Aí cada um vê como é o seu dia a dia. Isso no isenção, tá? No suspensão, dificuldades, né? Não é a dificuldade, não seriam dificuldades que nós encontraríamos, mas sim, Sinara, a necessidade de um planejamento a quatro mãos, certo? Porque se eu estou fazendo um projeto então agora estou falando de futuro, suspensão, onde eu importarei futuro, industrializarei e venderei o produto final para uma empresa industrial exportadora aqui no Brasil, eu tenho que combinar com ela um monte de coisa. Volumes, valores, prazos, o meu prazo e o prazo dela, porque ela também não tem prazo ad eterno, né? O ato concessório tem validade de até 1 ano, prorrogável por igual período. Aliás, pessoal, a gente já teve aqui a oportunidade de falar alguma vez, tá? A prorrogação é uma daquelas modificações não obrigatórias, é optativo, você prorroga se você quiser. Agora, lembrando, né, prorrogações dentro do prazo de validade. Aí o pessoal me liga e fala, Milton, tal, meu ato concessório venceu já faz uns 40 dias, a gente queria prorrogar. Prorrogar o quê? Já venceu há 40 dias, não tem mais o que prorrogar. Muita atenção nisso. Enfim, voltando. O importante aqui, Sinara, né, a gente está falando aqui da questão da dificuldade, é o estabelecimento de um planejamento, né? E aí eu vou casar as importações, industrializações e a venda para o meu industrial exportador dentro aí do prazo que ele também vai necessitar e ele vai promover as exportações dentro do prazo, após, né, a industrialização que ele promover, tá? Então aqui, de novo, não é uma questão de dificuldade, mas sim uma necessidade de o estabelecimento de um planejamento bem formulado, tá? Aqui você, na ocasião do suspensão intermediário, você não tem o controle absoluto da operação, tá? Você tem um controle até o momento em que você vende o produto final para o seu cliente. Dali para frente é por ele, é a conta dele. Então, assim, estabelecimento de prazos, volumes, valores, obrigações. É legal ter um contrato, né, Sinara? Um contrato estipulando todas essas questões, porque na eventualidade do meu cliente ele não exportar por algum motivo, o meu ato concessório aqui fica em aberto. E aí eu passo a figurar, né, em uma situação de inadimplência do ato concessório, que é exatamente o que eu não quero em nenhum momento da minha vida. Né? Eu quero pedir o benefício, eu quero, né, solicitar lá os benefícios todos e eu quero cumprir com aquelas condições. Tá? Então, assim, no suspensão existe essa preocupação de estabelecimento aí de um planejamento bem formulado, tá, Sinara? Bem apontado mesmo, Milton. É um risco, acaba sendo um risco, né? Até minha próxima pergunta, ela é pertinente a isso, a riscos do drawback, né? E essa questão, quando tem um drawback intermediário, suspensão, onde a exportação não depende só de ti, né? Não depende de ti, nada de ti, na verdade, né? Exatamente. Então é um cuidado, um controle a mais que você realmente precisa ter, né? Nessa parte da gestão do ato, né? Até como eu estava te comentando, a gente estava conversando antes de começar aqui o webinário, né? Aqui na FazConnect a gente desenvolveu um sistema, né? Já tem alguns anos que a gente desenvolveu esse sistema de drawback. Ele é um sistema totalmente pela internet, modelo SaaS, né? E ele tem um módulo de gestão
que ajuda justamente nesse tipo de coisa, né, para você não perder prazos, para você conseguir acompanhar como está a evolução das exportações também, né? Exato. Tem alguns gráficos ali dentro do nosso sistema que você consegue ligar o seu alerta, né? Opa, não, já estamos andando aqui com aço, mas não temos muitas exportações. Então, já liga o alerta do analista, do gestor, do ato concessório, né? Então, o nosso sistema, ele ajuda bem na parte operacional mesmo. Então, tanto na parte de gestão do ato, como também na parte de criação do ato. Inclusive, na parte de criação do isenção, né? E no intermediário também. Exato. E aí, Sinara, só fazendo um comentário adicional a isso que você falou do sistema, né? Pessoal, o sistema, atualmente, né, 2022, é praticamente impossível trabalhar sem sistemas, tá? Milton, aqui na empresa nós utilizamos a planilha Excel, que dá conta do negócio. Pessoal, Excel é uma excelente ferramenta para demonstrar, não para controlar, tá? Demonstrar, o Excel é lindo, maravilhoso, ele faz, né? Eu sou fã lá das planilhas dinâmicas, aquilo é sensacional, a gente faz assim, a gente ganha até aplauso quando vai fazer uma apresentação. Então, para termos de apresentação, o Excel é excelente, tá? Para controle, não. Porque o controle, o Excel, ele se corrompe, eu perco arquivo, ele desatualiza, né? Eu estou trabalhando aqui, qualquer errada que eu dou aqui, eu digitei errado, ele aceita aquele input e trata aquilo como normal, ele não faz críticas, né? Então, assim, muito cuidado, pessoal. O que a Sinara está falando é extremamente importante. As empresas hoje, cada vez mais, necessitam de sistemas para o controle das suas operações. Agora, também tem um recado para você, que, principalmente para o estudante, tá? Pessoal, não é porque você tem hoje um sistema que você aperta um botão e ele faz tudo, que você não precisa se preocupar com aquilo que a gente chama de canos enterrados, né, Sinara? As bases do sistema. Você sabe como é que o drawback ele se comporta? Você sabe a legislação? Você sabe a aplicação, né, das correções, de todos os procedimentos necessários para elaborar o drawback? Então, assim, o sistema ele é bom, é muito bom, ele é importante, mas tenham aí a ciência de que tudo isso tem todo o embasamento jurídico, principalmente, né, que estamos falando de lei, portaria, decreto e por aí vai, que sustentam estas operações, né? Então, assim, é extremamente importante o sistema, assim como também é extremamente importante que você estude a legislação que aborda o assunto, tá? Até para tomada de decisão, tá? Você tem lá o sistema bacana, mas de repente, no caso de uma inadimplência, por exemplo, numa situação de um acidente que ocorreu, um incidente, né? Falta mercadoria, a mercadoria foi avariada, como é que você traduz tudo isso? Como é que você resolve toda essa questão, tá? Então, assim, estudem a questão do drawback, tá? E vejam com bons olhos sistema. E eu acho que eu vou falar um pouquinho pela Sinara, mas o seu sistema ele tem até a amarração, né, Sinara, com o sistema corporativo da empresa, né? Ele faz um adendo ali para a alimentação de outros módulos da empresa, não é isso? Isso é importante. Sim, também. E assim, a gente vou deixar o link aqui embaixo para o pessoal, aqui na nossa página, tá? Quem quiser pedir uma solicitação, uma demonstração gratuita também, fica à vontade, pode comentar depois que assistiu esse webinário, né? Veio através daqui, tá? E como o Milton falou, né? O sistema vai auxiliar muito, mas também não deixe de estudar, né? Inclusive, essa outra dica que você deu antes, sobre fazer um contrato de exportação, se você está fazendo um drawback, suspensão intermediário, faça um contrato também, né? Então, são coisas que se aprende aí, além da legislação, né? Tem aquela máxima jurídica, né? Contratos foram feitos para serem quebrados, né? Mas é importante ter por escrito as minhas responsabilidades, as suas responsabilidades, os volumes que estão trabalhando, né? Porque isso envolve dinheiro, gente. Envolve dinheiro e envolve imposto,
tá? E eu não quero em nenhum momento ficar aí devedor de imposto por um erro meu ou erro do meu cliente, né? Então é bem interessante deixar isso claro no contrato, né, Sinara? E Milton, já quase finalizando aqui o nosso roteiro aí que a gente tinha previsto de comentários, de perguntas, tu acha que é possível que hoje algumas empresas, aí, principalmente essas fabricantes intermediárias, aí, estejam deixando, digamos, essa expressão dinheiro na mesa, ou seja, poderiam estar aproveitando esse benefício na gestão? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu convido vocês a fazer uma estatística de quantas empresas existem no Brasil. São milhões de empresas. Quando você vai pegar as empresas usuárias do drawback, gente, o índice é alarmante, tá? Alarmante no sentido que a gente está falando aí de alguns milhares, 2.000 empresas apenas usuárias do drawback. Com certeza, as empresas estão deixando de aproveitar o benefício do drawback e o benefício que é oriundo da submodalidade intermediária. Sim, tá? E isso advém por vários motivos, viu, Sinara? Desde do não aprendizado disso em faculdades, eu lamento que muitas faculdades até hoje não ensinem drawback da forma como ele deve ser ensinado, e na prática mesmo, as empresas que muitas vezes relutam na utilização do drawback, porque como é algo que envolve a parte tributária, ficam temerosas de pisar aí nesse terreno. Pessoal, o drawback, como a gente falou logo no início, ele está inserido no ordenamento jurídico desde os anos 60. Tá? O governo não fez isso como uma pegadinha, ele fez isso exatamente porque a gente use as modalidades previstas no drawback, tá? Para poder exportar. Essa é a ideia do governo, tá? A gente exportar cada vez mais. E o drawback, ele tem total importância nisso. Então, quando a senhora me pergunta, Milton, as empresas estão deixando dinheiro na mesa? Estão deixando dinheiro em cima da mesa, embaixo da mesa, em cima da cadeira, embaixo da cadeira. Estão perdendo dinheiro, porque não sabem operacionalizar o drawback. Eu garanto para vocês, tá? O primeiro drawback a gente nunca mais esquece. Seja pelo amor, seja pela dor, né? Ainda que eu erre, mas vocês vão ver, quando vocês pegar o meado do drawback, a empresa não quer saber mais de outra coisa. Tá? Não quer saber. Eu tenho empresas que eu atendo, Sinara, que eles produzem exclusivamente para exportação. Eles não vendem nada no mercado local. Empresas de EPIs, né? Aqueles equipamentos de proteção individuais. Tá? Tudo que eles produzem é para exportação. E drawback, gente, drawback é o dia a dia deles. Tá? 100% drawback, porque tudo é exportado. Isso sem falar das grandes empresas, né, exportadoras que usam e abusam do drawback, né? Montadoras, todas elas utilizam o regime, tá? Você vai para a área de alimentos, as grandes empresas produtoras de alimentos também se utilizam do drawback, tá? Então, assim, é o que eu sempre falo. Poxa, se aquela grande empresa está fazendo, por que eu não vou fazer? Mas aquela grande empresa é a empresa X, Y, Z. Ué, o drawback não foi feito para a empresa X, Y, Z. O drawback foi feito para empresas exportadoras, né? Então, assim, prestem atenção no drawback, estudem as modalidades, as submodalidades, procurem aí softwares, que a senhora falou, né, que ela desenvolve, softwares que dão um gerenciamento do processo. Isso é extremamente importante, mas não percam aí a oportunidade de utilizar o drawback nas suas operações diárias. Viu? Show de bola. E Milton, me fala o seguinte, finalizando já, tá? Nossa última questão aqui, que tinha programado. Eu não sei se depois você quiser incluir mais alguma coisa também, mas eu queria que você comentasse e trouxesse para nós aí, quais são as principais, a principal base legal, né, do drawback, que você recomenda aí para o pessoal estudar
referente à legislação? Tá. Bom, aí é muito fácil, Sinara, tá? Você vai ter um embasamento no próprio regulamento aduaneiro, decreto 6759, lá no artigo 383 em diante, ele começa falando do drawback, mas como todo decreto, ele é muito mais de exposição do que de atuação, tá? Então, para a exposição, para a explicação do drawback, dá uma olhada no artigo 383 em diante do regulamento aduaneiro, que é o decreto 6759 de 2009, tá? E agora, mais recentemente, em 2020, nós tivemos a publicação da portaria 44 da CECINT, né, da Secretaria de Comércio Internacional, Secretaria de Comércio e Assuntos Internacionais, lá da SESEX, que mudou tudo, né, pessoal? Né? Quando o Bolsonaro e o Paulo Guedes assumiram, eles transformaram lá o atual Ministério da Fazenda, né, em um super ministério, que é a junção do antigo Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento e do Comércio Exterior, né, e a portaria CECINT, a CECINT antiga, MDIC, tá? Dá uma olhada na portaria 44. Isso é fácil, você jogar no Google, portaria 44 2020, drawback, é a primeira que aparecer, tá? É uma portaria relativamente enxuta, tá? Ela está dividida em cinco capítulos, tá? Capítulo 1 fala do drawback suspensão, o capítulo 2 fala do drawback isenção, o capítulo 3 fala de regimes atípicos, por exemplo, lá o embarcação, né? O módulo de licitações internacionais, esse é um daqueles que eu falei que eu nunca vi, tenho maior curiosidade para ver um desses, nunca vi. Traz algumas outras disposições no quarto capítulo e disposições finais do capítulo 5. Relativamente fácil de ser interpretado, tá? Vale a pena puxar aí, então, a portaria CECINT 44, cola ela lá na área de trabalho do seu computador e sempre que possível dá uma olhadinha nela, porque é ela, tá? É ela que fala como fazer drawback hoje em dia. Só uma dica, no portal único do comércio exterior, entra lá em siscomex.gov.br, procura lá a seção de manuais, e em manuais vocês vão encontrar 2 manuais lá no portal único, o drawback suspensão e o drawback isenção, tá? Procure ali as versões vinculadas à portaria 44. Ainda existem alguns manuais vinculados à portaria anterior, que era 23 de 2011, mas isso aí é só para quem tem ainda ato concessório lá embasado na portaria 23. Tá? Se você vai abrir um ato concessório hoje, procure os manuais relacionados com a portaria 44, tá? 44 de 2020. E são 2 manuais que se configuram verdadeiras cartilhas. Tá? Eu sempre recomendo nos cursos, o pessoal baixa ali o manual, põe aqui do lado, vai lendo, vai interpretando, porque é uma verdadeira cartilha. Então fica aí as dicas, Sinara, desses manuais, a portaria 44 e do regulamento aduaneiro, que é o decreto 6759. Maravilha. Eu acho que o manual do isenção é número 13, que é o atual, tá? Que é o número 13. 13? Isso, você tem que cuidar, porque a gente pesquisa e cai o anterior, tá? Mas pelo menos no momento que a gente está gravando, né, esse webinar, é o 13, né? Já digo isso e aproveitando já para frisar, né, que nosso webinar ele vai ficar gravado, então, e quem quiser assistir depois, ele está no nosso canal no YouTube, no canal da Fascomex, né? Pode ficar à vontade, pode procurar lá, que a gente tem vários conteúdos com o Milton Gato também. A gente já falou, né, Milton, sobre nacionalização, que é um tema que tocou agora há pouco. Falamos, acho que, de mercado interno também. São como você já falamos, né? De classificação fiscal, já falamos de uma série de coisas. Mas legal, é isso mesmo, pessoal. Dá uma olhada lá que a Sinara tem ali um conteúdo bem repleto ali de informações sobre comércio exterior, tá? Aqui ele não fala o número da edição, ele fala a segunda edição, no suspensão, e a primeira edição do isenção. Ele não fala o número da
da edição, ele só fala quando ela foi publicada. Mas é isso, só procurar os dois referentes aí vinculados à portaria 44. Toda essa parte operacional está bem detalhada nos manuais. Exatamente. Então, Milton, acho que da minha parte seria isso, tá? Como a gente comentou antes, né, as perguntas que ficarem pendentes aí, o pessoal pode ficar à vontade, pode até mandar para mim no e-mail, se por acaso algo não foi respondido, né? O meu e-mail é sinara, com s, @factomex.com.br, e eu encaminho para o Milton depois, a gente vai respondendo aí aquilo que for possível ali, né? Responder. Esperamos que esse conteúdo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Lembrando, então, que o nosso link também ficou aqui embaixo. Quem quiser solicitar uma demonstração gratuitamente, né, do nosso sistema de drawback, fica à vontade. Para quem assistiu até o final esse webinário, tá? A gente até tem um presente, uma surpresa para quem solicitar, quem vir a contratar o módulo de drawback. O primeiro mês ele é gratuito, tá? Para quem fizer, então, a contratação, né? E veio por este webinário. Então, comenta lá que você veio quando você solicitar essa apresentação, tá? E, Milton, eu queria te agradecer por mais esse conteúdo aí que a gente fez em conjunto, né? Sempre muito bom, muito didático da forma que você explana, né? E estamos aí, logo em breve, espero que a gente consiga fazer mais conteúdos novamente. Vamos sim, Sinara. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui. A gente fica à disposição, pessoal. Até uma próxima. Tá certo. Muito obrigada, pessoal. Até mais.